Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um planejamento sobre a Semana do Meio Ambiente. Então, eu vou dar um montão de dicas, de atividades, sugestões que você vai poder utilizar com seus alunos na sala de aula. E também, de repente, se você tem algum projeto, alguma coisa bacana que precisa trabalhar, né? Essa coisa do meio ambiente. Lembrando que agora esse mês de junho é, né, o mês do meio ambiente, mas, gente, qualquer época do ano você pode fazer essa atividade, que muita coisa bacana, viu? Então, primeira coisa, já inscreva-se pro canal, porque o canal me mostra que tem muita gente que ainda não é inscrito. E se você é inscrito, gente, você me ajuda muito. E dá seu like, além de compartilhar aí com o pessoal para vocês fazerem juntos. Então, bora direto pro nosso planejamento. Bom, gente, eu já estou aqui na tela do meu notebook. Eu gosto bastante de fazer através de apresentação assim de PowerPoint, porque eu acho que fica mais didático para a gente poder ir acompanhando o planejamento. Então, eu queria que vocês colocassem aqui para mim abaixo nos comentários se vocês gostam desse tipo de aula, né, com apresentação de slides, tá? Ou se vocês têm algum outro formato de preferência, porque daí eu vou adaptando o vídeo conforme vocês gostam, vocês acham mais tranquilos, tudo bem? Esse primeiro aqui eu já vou começar passando para vocês os códigos alfanuméricos da BNCC, tá? Esse primeiro é para educação infantil e esse aqui é para séries iniciais, do primeiro ano até o quinto ano. Aqui é um modelo básico de planejamento para educação infantil. Então, ele tem que ter, né, os direitos de aprendizagem, eu acredito, isso é importante, a turma. Eu não coloquei a turma aqui, né? Porque você vai colocar de acordo aí com a sua turma. Roda de conversas, né? Atividades permanentes, são coisas que vocês já fazem todos os dias. Atividade, a metodologia. Aqui vai ser o mesmo esquema, depois eu vou mostrar para vocês, do ensino fundamental, tá? Porque você tem que escrever detalhes do que você vai fazer naquele dia, tá? Então, vamos supor que hoje eu vou sentar com as crianças, tá? Vou colocar aqui. Hoje sentarei com a turma em forma de roda para conversarmos acerca do tema meio ambiente. Depois dessa conversa, irei questionar sobre os assuntos pertinentes. E você vai escrevendo detalhe por detalhe do que você vai fazer naquela aula, tá? Eu não escrevi porque eu vou falar isso durante o vídeo. E aí vocês vão escrever com as suas palavras e conforme o tamanho aí que você tem de espaço no seu planejamento, tudo bem? Em seguida, eu tenho que ter os campos de experiência quando é educação infantil aqui, tá? Eu coloquei um formato de só colocar X, esse meu planejamento é assim, mas você pode adaptar, escrever apenas o que você vai colocar ali no dia, tá? Depois, os objetivos de aprendizagem têm que condizer com esses campos de experiência. Então, por exemplo, o meu primeiro aqui, ó, é o escuta, fala, pensamento e imaginação. E esses dois aqui, ó, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses são os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento que está na BNCC. Como eu encontrei esses objetivos? Gente, na própria BNCC, obviamente. Se você não souber como encontrar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de como você encontrar os códigos alfanuméricos que você quer, que você precisa para colocar no seu planejamento, tá? Depois você vai lá e assiste aqui. Então, eu vou deixar tanto para educação infantil quanto para o ensino fundamental. É só buscar. E eu coloquei esses objetivos de aprendizagem de acordo com o planejamento que nós vamos fazer hoje, que é do meio ambiente, tá? Então, conforme a sua aula, é o seu código alfanumérico. Os recursos que nós vamos utilizar na aula de hoje, material para configuração de cartazes, papel A3, ou do tamanho de uma cartolina, tal, e etc, tá? Aí vocês dão um print certinho para copiar. E o tipo de avaliação que nós vamos fazer nessa atividade. Esse modelo de planejamento eu também vou deixar aqui na descrição abaixo para vocês baixarem lá no blog gratuitamente, tudo bem? Para vocês irem acompanhando junto aí. Esse aqui, gente, é do ensino fundamental. Então, eu coloco professor, o ano, a turma, turno, componente curricular, período e data. O que é período e data? A semana que eu vou dar, né? E a data de hoje vai ser aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu coloquei, por exemplo, essa data aqui, sexta-feira. Eu também coloco alguma observação
Por exemplo, se no dia realmente eu conseguir, no dia anterior, dar tudo, passar tudo do meu planejamento, se ficou faltando alguma coisa que eu tenho que rever, sobre algum aluno, é sempre importante a gente colocar aqui, né? Esse meu planejamento, ele é offline. Então eu consigo colocar tudo isso, inclusive mesmo depois de impresso eu coloco escrito à mão. Rotina, a mesma coisa, ó, leitura de leite, chamada, cabeçalho, margem. Então, eu sempre tenho que repetir isso para as crianças. E aqui eu coloquei os códigos alfanuméricos do primeiro ao quinto ano. Então, coloquei tanto a unidade temática, o objeto de conhecimento e as habilidades. Ó, aqui é primeiro ano, né? Segundo ano. Aqui eu troquei, ó. Aqui é o quarto ano, aqui é o terceiro. Eu troquei, tá? O terceiro, quarto. Depois, o quinto ano tem duas habilidades aqui que a gente pode utilizar, tá? Então, unidade temática, objeto de conhecimento e as habilidades. Qual que é o objetivo da gente ensinar para as nossas crianças sobre esse mundo aí do meio ambiente, a importância do meio ambiente? Eu coloquei aqui. Esse objetivo é para nós, é para a gente saber qual o motivo que nós estamos dando esta aula para as nossas crianças, tá? Compreender o significado e a importância do Dia do Meio Ambiente e a responsabilidade que temos na sua preservação. Então, ó, eu vou dar várias atividades para vocês e de acordo com a sua turma é o código alfanumérico que você vai utilizar, ó, educação infantil e fundamental. E você vai dar atividade conforme o andamento da sua turma. Eu vou passar no total 7 atividades bem bacanas aqui, mas você pode transformar em 3, em 4, tá? Conforme você for o andamento da turma, o nível que ela sugere. A atividade 1, ela dura em torno de 5 minutos. O que significa? O que nós vamos fazer nesse dia e nesse momento? Primeiro, você vai projetar através de slides. Eu acho muito mais fácil, muito mais interativo. Ou, se você preferir e não tiver esse recurso do PowerPoint, escrever no quadro o objetivo da aula para os alunos e vai projetar no quadro também por que esse dia ele é tão importante. Então, de acordo com a turma, é o jeito que você vai falar. Você pode desenhar, você pode escrever a importância de tudo isso. E por que explicar o conceito? Por que as crianças têm que saber? Eu tirei da BNCC, tá? O porquê fazer esse tipo de aula, né? Lembra que isso aqui é um tema transversal, então é bastante importante. E não é só um tema transversal. Dentro da BNCC como tema principal, né, básico mesmo, a gente tem aí alguns, né, o motivo de fazer isso. Então é para estimular a formação ética, elemento fundamental para a formação de novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade. Então eles têm que saber que eles são responsáveis por algo. Então, os direitos humanos, o respeito ao ambiente e a própria coletividade. Então, para ele tem que fazer a parte dele para fazer bem para o coletivo, para todo mundo, né? Fortalecimento de valores sociais, tais como solidariedade, a participação e o protagonismo, a importância dele, né? Dele fazer acontecer, voltados para o bem comum e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Então, isso aqui tudo vai durar 5 minutos, a fonte é a BNCC. E aí, depois, em seguida, eu coloquei como atividade 2, que vai durar em torno de 15 minutos. Depois que você explicar de forma oral, sucintamente, bem rapidinho, para não ficar chato, você vai continuar abordando esse tema através dessa musiquinha aqui. Coitado do Ribeirão, vocês já devem ter ouvido falar dessa musiquinha, né? Ela é cantada pelo personagem Chico Bento, da Turma da Mônica, lá do Maurício de Souza. Então ele vai falar que tá sujo, Ribeirão, tudo isso. E esse filminho tem que ser passado, tá? Tem algumas dicas aqui que você pode utilizar durante esse filme. O melhor é você projetar ele como né, lá no Data Show mesmo, colocar para poder rodar esse videozinho que eles amam, né, gente? Não tem como. Se você não tiver esse recurso na sua sala, tenta usar ou o seu notebook, né, gente? Não tem como, até falei num vídeo aí que a gente acaba usando nossas coisas. Deixa os alunos escutar a musiquinha primeiro, sem ver o clipe. Aí depois você põe o clipe, tá? Outra opção é você pode ler a letra da música, de repente você não tem essa música, não tem como você passar, né, esse data show para eles. Aí vocês busquem na internet, eu vou ver se eu deixo o link também aqui embaixo dessa musiquinha para vocês falarem para eles. Ou então no seu celular mesmo, gente, tá? Fica bem facinho ali. E aí cante com seus alunos, converse com eles sobre a letra da música e sobre o meio ambiente. Por que o Chico Bento tá tão triste, né? Por causa do Ribeirão, tudo isso, tá? Depois do vídeo, você vai conversar com a turma sobre todos esses questionamentos que tem aqui, tá? Essa música fala sobre o meio ambiente, sim ou não? Por quê? O que é meio ambiente? Por que o Chico Bento tá triste? Por que será que o Ribeirão tá sujo? Será que ele sempre foi assim, esse Ribeirão? Por que ele disse que não vai mais ver os bichos?
Então, a turma deixa o Chico feliz ao dizer temos que arranjar um jeito de achar a solução para salvar a natureza. Vai questionando tudo isso que eu coloquei aqui, gente, escrito por escrito. Quando você for questionando isso aqui demora bastante, porque eles adoram falar, né, contar o que eles entenderam do vídeo. Então, deixa eles falarem e você só vai fazendo esses questionamentos. Isso aqui tudo você pode colocar lá no seu planejamento inicial, tá? Que você vai colocar, olha, eu questionarei os estudantes sobre as seguintes, sobre as questões é boa, né? Questionarei os estudantes o seguinte, essa música foi, daí você vai escrever tudo isso no planejamento. Por quê? Porque na hora de você questionar, você vai saber o que perguntar, não vai ficar perdido na hora. E aí você vai falando, fazendo eles refletirem sobre o assunto aqui, tá? Então é bem bacana. Isso demora bastante, eu acho que nem é só 15 minutos, porque entre passar vídeo, falar da música e falar tudo aquilo ali, dura mais que 15 minutos. Você sempre vai incentivar as crianças a falar sobre suas ideias, suas opiniões sobre o assunto, tá? Então ao longo da conversa é importante que elas percebam que a importância de cuidar do meio ambiente, que as atitudes deles, pequenas atitudes deles, não jogar papel na rua, não jogar lixo no chão, né? Não maltratar os animais, separar o lixo, que toda essa coisinha pequenininha, esse trabalho de formiga, vai fazer uma grande diferença ali no nosso meio ambiente. Isso depois de tudo você perguntar tudo aquilo, certo? E aí como que você vai registrar a atividade? É assim, tá? Você vai levar algumas reportagens retiradas de jornais do local onde você mora. É importante ele ver que o local onde ele mora tem que ser preservado, né? Que tratem problemas ambientais também, né, de sua região ou atitudes que foram tomadas em prol do meio ambiente. Então você pode levar, sim, algumas ilustrações de lugares que estão sujos, aí onde vocês moram, e também locais que foram limpos com a atitude das pessoas, as ações que as pessoas tomaram sobre aquilo, tá? E aí você vai pedir para ele escolher, cada aluno, então tem que ser uma imagem por aluno, né? Coloca ali na folha, pega uma logo da escola, imprime, né, a folha aí com o papel timbrado da escola, e ele vai colar, colou ali, tá? Depois embaixo do papel timbrado, cola a atividade, você já vai ter escrito meio ambiente, tudo certinho, atividade sobre meio ambiente, e ele vai fazer um desenho ou escrever, dependendo do nível da alfabetização dele. Se a criança já tiver condição de escrever, peça para ele escrever sobre a imagem que ele pegou, por que ele achou aquela imagem tão importante. Se for educação infantil, que tem um pouco mais de dificuldade na escrita, faça com que ele desenhe, né? Para ele poder registrar esse momento aí, tá? Agora, na próxima atividade, o tempo sugerido dela é de 50 minutos. Primeiro, nós vamos contar para os alunos sobre o Dia do Meio Ambiente. Por que ele iniciou aí? Por que as pessoas criaram esse Dia do Meio Ambiente? Que é comemorado dia 5 de junho. Então, vou falar rapidinho aqui, ó. Ele surgiu em 72, durante a Conferência de Estocolmo. Gente, ali em Estocolmo aconteceu muitas coisas diferentes ali, né? Mas, especificamente, essa Dia do Meio Ambiente aí, Mundial do Meio Ambiente, tá? Foram os países que reuniram para falar pela primeira vez de cuidar sobre o planeta. Depois surgiram várias outras conferências. Inclusive teve uma que eu lembro que eu era criança, que eu decorei a música, foi em 1992. Tinha a música do Eco, né? Eco, Eco, o mundo de amor pede a floresta. Tinha os bonequinhos. Ama, ama, Amazônia, um bicho com tatu. Besta, né? Mas vamos lá. Então tinha essa conferência que foi aí que começou, né? Então vocês vão explicar que a partir dali as pessoas tiveram a preocupação de cuidar do meio ambiente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tá? Lê esse trecho, né? Você pode ler para os alunos esse trecho aí dessa conferência, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também, vou ver se eu consigo deixar, tá, gente? Esse trecho aqui desse documento que foi escrito naquele dia, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para facilitar para vocês colocarem lá no planejamento, lá no começão. Lembra aqui, ó? Nós temos que colocar aqui, ó. Não, na verdade... não coloquei aqui. Aqui, ó. Nós temos que colocar aqui. Atividades e metodologia. Isso aqui também tem que ter no ensino fundamental, né? Tudo isso aqui, ó, que você vai fazer. Hoje estarei explicando para as crianças sobre o dia, a conferência, tudo isso. Então a gente também tem que colocar isso aqui lá no ensino fundamental, né, gente? Tá? Então é isso aí. Vamos lá pro próximo. Aí você vai ler mais uma vez, se você achar necessário, tira as dúvidas que podem surgir em questão dessa conferência e com certeza vai surgir, né?
vocabulário, inclusive, que era bem diferente de hoje, né? Algumas coisas aí que de repente eles não estão entendendo. E aí você vai discutir as questões com eles aqui. Essas questões também você põe no seu planejamento para saber o que você vai perguntar na hora. Então, qual o significado desse trecho? Por que foi tão importante esse trecho, essa conferência? Foi uma boa ideia a ONU criar o Dia do Meio Ambiente? Por quê? Qual a importância desse dia? Como as pessoas deveriam comemorar o Dia do Meio Ambiente? Então, tudo isso aqui você vai discutir com as crianças depois de ler esse trecho, tá? Aí aqui tem algumas orientações para vocês fazerem após ler esse trecho. Aqui você pode dar uma volta em volta da escola para conhecer como está o ambiente que a escola está inserida. Em volta do bairro, tá muito sujo, tá limpo, tá sendo bem cuidado, não tá sendo bem cuidado, como que tá a situação. Então aqui inclusive tem algumas perguntas norteadoras para você fazer durante esse passeio. Se você for fazer esse passeio, tem que pedir autorização para os pais, tá? Então, vai falar com sua coordenação, pede lá autorização para os pais para poder, né, fazer esse passeio. Então, você tem que combinar, ó, com outros adultos para que haja aí mais gente junto com você, tá? E claro, depende muito do tamanho. Se você achar que não é conveniente sair em volta do quarteirão da escola, faça dentro da própria escola. Porque com certeza você vai achar alguma coisinha ali que fere, né, as diretrizes ali, ou que alguma coisa que seja ruim para o meio ambiente dentro da escola. De repente, um plástico que foi jogado no lixo errado, um papel de bala no chão, né? Qualquer coisa desse tipo. Então, também vai servir aí, mesmo dentro da escola, você pode fazer ali. E aí, gente, quando você for conversando, ó, na caminhada, vai conversando, né? Vai mostrando para eles, né? O que está acontecendo, discute sobre tudo que está acontecendo. Por quê? Para eles fazerem as inferências dele e os questionamentos. E você, enquanto isso, também vai fazendo as suas inferências. Então, você tem que fazer paradas estratégicas, né? E leva um caderno para ir registrando o que eles vão falando, o que eles vão sentindo. Porque isso você vai usar depois, tá? Nas aulas, aí nos registros. E como que nós vamos registrar essa atividade? Você vai tirando, eu coloquei aqui, ó, vai tirando fotos de tudo isso, depois você vai registrar no caderninho seu, né? Mas também vai tirando fotos. Por quê? Essas fotos você pode imprimir depois e fazer um portfólio para as crianças. Ou mesmo colocar no caderno, depende da idade, depende do tipo de trabalho que você faz aí na sua escola. Então, vai tirando foto das expressões, da carinha, de repente você quer filmar alguma coisa, alguma pergunta dele. Aí você tira a foto da criança e escreve assim, neste momento o aluno estava perguntando tal coisa. Porque daí você vai imprimir essas fotos para pôr no portfólio e antes de imprimir você coloca Gabriel estava perguntando por que as pessoas não conseguem jogar o papel dentro do lixo sendo que a cesta está ao lado. Então vai tirando foto e fazendo essa ligação. Só que isso você não vai conseguir fazer no mesmo dia para registrar. Então no mesmo dia você vai voltar para a sala, deixa os alunos continuar contando as impressões que eles tiveram, o que eles viram, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, se o meio ambiente está sendo bem cuidado ou não, se os alunos estão cuidando bem da escola, se esse passeio foi dentro da escola, tá? Participe da conversa, escuta, né, bem direitinho, e aí fala para eles questionar, avaliar bem o espaço. Se você quiser, neste dia, faça com que eles façam um desenho sobre o passeio, dependendo da idade, ou a escrita, dependendo da idade. Se eles já forem alfabetizados, peça para eles escreverem todas as impressões do passeio. Porque você vai registrar essas duas formas. No primeiro dia, através de um desenho ou de uma produção de texto, né? E depois você vai registrar assim, colocando no portfólio do aluno, tudo bem? E a próxima atividade que eu tenho dica aqui, essa sugestão para dar para vocês, eu acho muito legal a produção de cartazes, tá? Você pode utilizar o mesmo passeio que você fez na atividade anterior. Então, você pode usar essas questões norteadoras, tá? O que nós vimos perto da escola que está bom ou dentro da escola? O que nós vimos perto da escola que precisa melhorar? Atitudes que nós devemos tomar, né, para preservar o meio ambiente na escola? Atitudes para preservar o meio ambiente em casa? E por que comemoramos este dia? Tá? Então, aqui são perguntas norteadoras para que eles façam esse cartaz, tá? Então, como que vai ser feito esse cartaz? Ele vai durar uma média de 30 minutos. Eu acho que dura até mais, tá, gente? Dependendo da idade aí. Você vai dividir a sua turma em uma média de 5 grupos, dependendo do tamanho. Se tiver mais alunos, claro, vão ser mais grupos. Aí você vai ver se você vai colocar de 3, de 4, de 5 alunos. Depende aí, né, da sua turma. Cada um conhece, né, gente, o seu público.
Só que para você dividir, é importante, eu dou essa dica para vocês, que vocês misturem os grupos com aqueles que têm mais habilidades, né? Ou habilidades diferentes uma das outras. Por quê? Para enriquecer o trabalho. E as fases de alfabetização são diferentes também. Então, um vai saber escrever o título do cartaz, o outro não vai saber. Então, esse um vai escrever o título, o outro, de repente, sabe desenhar melhor, o outro sabe recortar melhor. Então, por isso que tem que ser bem heterogêneo aí. Explique que cada grupo deverá fazer um cartaz com os temas que você vai apresentar. Você vai apresentar aqui, ó, e vai escrever na lousa. Então, ó, projete, escreve no quadro, num cartaz, ou leia os temas disponíveis. Então, deixa que cada grupo escolha. Ó, grupo 1 vai fazer esse tema, grupo 2, este tema. Então, possibilita os seus alunos utilizar um monte de material. Então, eles têm que ter o material, ou a escola, você tem que disponibilizar. Canetinha, lápis de cor, giz de cera, papel colorido, recortes, para eles terem bastante criatividade. Porque esse cartaz você pode expor aí na semana do meio ambiente da sua escola, ou mesmo na sua sala de aula, para ficar bem legal aí, né, a produção das crianças, tá? Circule pelos grupos, observando e orientando, se necessário, o trabalho dos alunos. Então, peça que eles digam o que eles querem, tá? E aí, ao fim da produção, peça que apresente o cartaz para a turma. Relembre com eles o comportamento esperado nessa hora, gente. Verdade. Outra dica aí, você tem que sempre relembrar. Às vezes a gente acha que já falou uma vez é o suficiente, não é. Toda aula tem que fazer a mesma coisa, não tem a roda de conversa, é a chamada, então é a mesma coisa, é relembrar os combinados, tá? Gente, os temas, você pode pesquisar o que você acha que é conveniente. De repente, se você sabe que o problema na tua escola é a falta daqueles lixos coloridos, né, para separar o lixo, você pode botar esse tipo de tema. Se você acha que é o bairro que é muito sujo, que é outro tipo de tema. Se você acha que você mora numa região de praia, por exemplo, você acha que as pessoas jogam lixo no mar, na areia, é outro tema. Então, você vê o tema que está mais assim precisando ser abordado aí no local que você mora. E aí você separa os grupos conforme a quantidade de temas que você quiser, tá? A atividade 5 só vou mostrar para vocês uma dica para vocês fazerem com as crianças. Então, você vai fazer o tronco da árvore. Eu já até falei desse tipo de atividade aqui num outro vídeo. E aí, cada aluno ou cada grupo, depende da quantidade de aluno que você tiver, vai fazer as mãozinhas aí. Você vai fazer as mãozinhas com eles, da mesma forma que EVA ou cartolina, para eles pintarem, tá? Depende também tudo aí do material que você tem disponível para você. E aqui você pode escrever, fazer eles pedirem para eles escreverem um tema que deve ser melhorado, a mesma coisa do cartaz, certo? Só que vocês vão colocar na mãozinha, vocês vão montar essa árvore aqui na sua sala de aula ou na escola, tá? Vai depender aí do que você achar melhor para o seu dia, tá? Isso aqui é uma sugestão que você vai fazer num dia, tá? Isso demora, porque você pode pedir para eles recortarem, né, a própria mãozinha. Ou traz, por exemplo, branco para eles pintarem a mão, pintar o tronco da árvore, né? Você pode fazer aqui para eles escreverem ou eles desenharem, dependendo da idade, tá bom? Então essa aqui é uma outra dica de atividade. A próxima dica aqui, eu coloquei como atividade 6, você vai fazer uma atividade básica, é plantar feijão, né? Você pode utilizar isso, começar lá no primeiro dia da semana, ou já começar a partir de hoje para eles irem acompanhando, porque de repente é muita coisa para a semana, e aí você vai falar, não, eu vou começar só aqui mesmo no último dia pra gente acompanhar o crescimento do feijãozinho. E aí, por que essa atividade ela é tão importante? Entre outras coisas, tá? É a criança ter a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Se ela não cuidar do feijão, o feijãozinho dela vai morrer, né? Então ela tem que cuidar da plantinha, do feijãozinho, dando aguinha para ela, cuidando, colocando ela para não entortar, não cair. Então é importante fazer isso aqui, porque daí eles têm a responsabilidade, que é exatamente por isso que veio esse Dia Mundial aí do Meio Ambiente, para a partir de agora as crianças terem essa responsabilidade, tá? Outra dica de atividade que eu vou passar aqui são as atividades impressas, gente, básicas, né? Para você colocar no portfólio, para você colocar também no caderno da criança, dependendo da idade, né? Então, eu vou colocar no meu blog algumas atividades para vocês baixarem gratuitamente, tá? Coloquei aqui, ó, o nome do blog e vou colocar algumas para vocês, tá? Lá no blog. E é só vocês baixarem gratuito, tá bom, gente? Eles adoram, porque além da gente registrar, né, que é importante registrar tudo, todas as atividades que a gente for fazer, tem que ter uma forma de registro, né? E eles já gostam de fazer, porque eles gostam de pintar, eles gostam de desenhar, e aí eles têm que responder algumas questões também. Se você já vai dar prova, essas atividades em folha avulsa, tem que ter as questões da sua prova já, né? Já para poder eles terem noção do que vão fazer.
Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se vocês gostaram, gente, eu vou pedir, compartilha esse vídeo. O YouTube, quando você compartilha, ele entende que o vídeo é relevante e aí ele começa a passar para muita gente, recomendar. E é assim que o nosso canal cresce. Dá o like e se você quiser outras dicas aí de planejamentos e atividades, dicas de trabalho em sala de aula, é só clicar nos links aqui, para você aqui ou você aqui ao lado, tá bom? Um beijo, até a próxima!